Estamos começando mais um programa Força de Deus. Alegria imensa ter você aqui. Já pegue a sua Bíblia, porque nós vamos meditar as Sagradas Escrituras, vamos aprofundar, vamos estudar e é muito bom ter sua companhia. Esse programa foi feito para você. Foi feito para você. Quanta gente reclamava na vida: não consigo ler a palavra de Deus, não consigo entender nada. E agora tem quem te ensine. E agora tem quem pode te ajudar a compreender a Sagrada Escritura. E quem está acompanhando este programa tem feito essa experiência. Estou aprendendo, estou entendendo melhor páginas difíceis da Bíblia. Aliás, a Bíblia tem muitas coisas muito difíceis mesmo. E somente com o Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo, é que nós vamos conseguir desvendar os mistérios da Palavra de Deus, que estamos aprendendo que são insondáveis, que são inesgotáveis. Quero acolher você que está na TV Século XXI, seja bem-vindo. Toda segunda-feira, às 8h30 da noite, na TV Século XXI. Quero acolher você que está no meu canal do YouTube, Frei Gilson Barra Som do Monte, você que está no canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Seja bem-vindo e vamos começar este programa maravilhoso. Antes, já acolho com muita alegria mais uma vez Dom José Falcão no meio de nós. Uma alegria estar aqui novamente, Frei Gilson. Uma alegria ter o senhor aqui. No último programa, nós vimos, principalmente através do texto de Santo Agostinho, de que muitas coisas em determinado momento, em determinada época, não somos capazes de compreender. E Jesus falou isso também: agora vocês não são capazes de compreender. Mas Jesus, aí ficou aquela deixa, no programa passado, de que parece que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. É isso, Dom José? É verdade. Vossa Reverendíssima citou o dito de Jesus no capítulo 16 do Evangelho segundo João. Agora vamos ver as palavras de nosso Senhor, o nosso Mestre. Primeiro é Jesus. Depois que Ele enviou-nos o Espírito Santo passa a ser também o outro Mestre. Cristo Mestre, o Espírito Santo Mestre, porque Cristo nos ensina e o Espírito Santo também nos ensina. Por gentileza, João capítulo 16, de 12 a 14. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não a podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e vos anunciará as coisas que virão. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu, por isso disse, há de receber do que é meu e vô-lo anunciará. Vejam que papel bonito do Espírito Santo. Nesse mesmo capítulo, o Espírito Santo é aquele que convence. O verbo é muito bem escolhido por Nosso Senhor e ele aparece já a partir do versículo 8, um pouquinho antes. Quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Ele o convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto do meu Pai e vós já não me vereis. Ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. É o texto que vem imediatamente antes desse texto que o Frei Gilson acabou de ler. Vamos então aos verbos convencer, ensinar e recordar, anunciar. Então, ensinar é a atitude do professor que se dirige ao aluno que desconhece, o aluno que não tem conhecimento. Pelo ensino, quem era ignorante deixa de sê-lo. Quem está nas trevas da ignorância, agora está na luz do conhecimento da verdade. Um pouquinho antes, no capítulo 8 desse mesmo Evangelho, versículo 32, Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. E essa é a ação do Espírito Santo. O ensino liberta, o conhecimento liberta.
O segundo verbo é o convencimento. O convencimento já supõe que a outra parte tem um certo conhecimento, mas não se dá por vencida. Porque o ignorante, que não conhece nada, ele não tem nenhum argumento, ok? Sim. Se você não tem nenhum argumento, você está desarmado. E, portanto, em princípio, propenso a acolher tudo aquilo que é contrário de trevas, porque para ele é uma novidade, ele está na luz. Já o convencimento supõe, eu ainda não venci esse rapaz, ainda não venci essa moça, porque ela tem argumentos, ainda que sejam argumentos esdrúxulos, argumentos malucos, etc, etc, então eu vou convencer essa pessoa. E esse tríplice convencimento, o primeiro, convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Aqui nós temos os incrédulos, que têm um certo cabedal de premissas, e ele julga que essas premissas são as corretas. O trabalho do convencimento é vencer a pessoa, derrubando todos os seus argumentos e levando-a a reconhecer que os argumentos dela não eram corretos, não eram fixos, não eram sustentáveis, não eram imutáveis, não eram certos, não eram corretos, e você se rende diante das evidências. Primeiro discurso da igreja no dia de Pentecostes: irmãos, o que devemos fazer? São Pedro prega, Jerusalém está repleta de gente. Depois do discurso: irmãos, o que devemos fazer? Vocês se arrependam, sejam batizados e vocês receberão perdão dos pecados, e assim por diante. Ali está um convencimento. Vencer com a ajuda do derrotado. Deixar-se derrotar. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir, diz o profeta Jeremias, capítulo 20, versículo 7. A sedução é: você entrou na minha intimidade e foi tirando minhas forças, e eu não consegui resistir. Foi, portanto, com o meu consentimento. Então, convencer o mundo a respeito do pecado, que é a incredulidade. Eu não creio em Jesus. São Paulo é um exemplo típico. Ele perseguia Jesus. Depois ele foi convencido por Jesus, ou seja, venceu Jesus, mas com o consentimento dele. Portanto, não foi estupro. Não foi contra a vontade. Em âmbito futebolístico, não é? O Corinthians venceu o Palmeiras, ou o Palmeiras venceu o São Paulo, ou o São Paulo venceu o Corinthians. Venceu, mas não convenceu. Porque o derrotado não saiu de lá: reconheço, vocês foram. Nenhum jogador diz isso, né? Às vezes pode dizer até para a mídia, para não passar vergonha e tal, mas convencer é diferente de vencer. Vencer é contra a vontade do outro, é demonstrar que você é superior ao outro. Convencer é mais do que isso. Isto é, Cristo venceu e eu me rendi a Ele. Cristo me seduziu e eu me deixei seduzir por Ele. Jeremias capítulo 20, versículo 7. Leia. Jeremias 27. Aqui está o convencimento. Jeremias, capítulo 20, versículo 7. Aqui está o que é, como Deus vence a gente. Deus vence a gente com a gente. Deus só vence a gente se a gente quiser. Portanto, não é vencimento, é convencimento. Jeremias 20, versículo 7. Leia. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Dominaste-me e obtivestes o triunfo. Pois bem, tu triunfaste sobre mim porque eu deixei, porque eu achei gostosa essa sedução, porque eu fui me deixando fascinar pela palavra. Segundo o convencimento, ele o convencerá a respeito da justiça, porque me vou para junto do meu Pai e vós já não me vereis. É preciso que Cristo se ausente dos nossos sentidos, para que não o vejamos mais com os olhos do corpo, mas com os olhos da fé. Filipe, quem me vê, vê o Pai. E para Tomé, porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Essa é a justiça do Pai, que nós creiamos naquele que nós não enxergamos com os olhos, mas enxergamos pela fé. Aqui está o segundo convencimento. A fé não é uma imposição de Deus, é uma proposta de Deus que você diz: essa sedução me levou para o Calvário e eu me rendi diante de Jesus. Ele me venceu com o meu consentimento. E o terceiro convencimento, versículo 11,
ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Juízo. Enquanto você não crê em Jesus, enquanto você não se converte, o dono da pocilga, na parábola do filho pródigo, o filho está convencido de que o patrão dele é o dono da pocilga. Até que ele diz, vou levantar-me, vou ao meu pai e direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Ali acabou o convencimento do dono da pocilga. Aqui eu não fico mais. Vou me levantar. E quando ele abraça o pai, ele está convencido, isto é, ele voltou não porque o pai o arrastou, mas porque o pai esperou, sem mim nada podeis fazer, a graça de Cristo concorreu com ele e ele se deixou convencer pelo pai. O convencimento está no abraço do pai. O pai que não força o filho que procura o pai e os dois que se reconciliam. Aqui está a ação do Espírito Santo, o convencimento. Gente do céu, que maravilhoso. É o Espírito Santo que vai nos convencendo, respeitando a nossa liberdade, né? Isso que é lindo, o que Dom José foi trazendo. Obrigado, Senhor, obrigado, Dom José, por essa palavra maravilhosa. O Espírito Santo que vai nos convencendo. O Espírito Santo que vai respeitando a nossa liberdade, mas vai nos seduzindo e vai nos mostrando e nos revelando a verdade. Lindo. Gente, esse é só o nosso primeiro bloco, tá? É só o nosso primeiro bloco. Então, nosso programa hoje começou maravilhosamente bem. Eu quero convidar você a ficar conosco, a permanecer conosco, porque muitas coisas nós iremos ainda aprender, tá bom? Então, um breve intervalo e a gente já retorna. Que alegria estar com você neste programa Força de Deus. Estamos no segundo bloco apenas e estamos aprendendo tantas coisas. Nos últimos programas, vimos muito que de um único texto podemos tirar vários sentidos e se isso for inspirado pelo Espírito Santo, podemos tirar vários ensinamentos, verdades e coisas desse tipo. Vimos que na Sagrada Escritura temos o sentido literal, o sentido espiritual. Dentro do sentido espiritual vimos que tem o sentido alegórico, moral, anagógico. Vimos também que é possível emitir opiniões quando o texto não é tão claro, com os determinados limites. Só que uma pergunta fica muito importante nós meditarmos agora. Eu quero perguntar para Dom José. Quando o Senhor fala que nós podemos emitir uma opinião e nós entendemos tudo, o Senhor deixou tudo muito claro, as bases, os limites e tal. Mas é aí que podem incorrer os erros. Porque ao mesmo tempo que eu acho belo, que o Dom José Falcão falando, é belo. O Espírito Santo pode usar qualquer pessoa, ensinar qualquer pessoa, e um texto só, diversas pessoas podem, e Santo Agostinho nos falava isso, né? Diversas pessoas podem falar do mesmo versículo, coisas totalmente diferentes, e todas estão verdadeiras. Só que é nessa hora que eu me questionei. É nessa hora também que o diabo às vezes pode entrar, quando a pessoa se arvora em dar as suas opiniões, ou seja, se ela não for guiada pelo Espírito Santo, o diabo pode entrar, o humano pode entrar. E aí a pergunta é, o que nós que temos reta intenção devemos pedir a Deus para não incorrer neste erro? Ou seja, queremos ler a Bíblia, queremos fazer as nossas reflexões, queremos rezar, mas pelo amor de Deus, não queremos errar. O que nós devemos pedir a Deus? Pedir o auxílio do alto. Quando Jesus disse em João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer, ele disse tudo, isto é, nada, nada, nada. Tudo é nada, ou seja, tudo está na palavra nada, ou seja, absolutamente nada nós podemos fazer sem Cristo Jesus, sem a sua graça, sem o auxílio do Espírito Santo que procede dele e do Pai.
Isso significa que também, nesse aspecto importante da nossa vida, que é a leitura da palavra de Deus, a meditação dela e a interpretação que nós somos chamados a ter, a dar, ainda que não saibamos do significado exato dessa expressão, Senhor, como fazemos aqui sempre no início de toda a gravação, pedir o auxílio do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis, etc. Essa é a primeira coisa. A segunda, que precede, num certo sentido, essa primeira, decorre da nossa impotência, ignorância, incapacidade de, sem a graça de Deus, entender alguma coisa. Sem a graça de Deus, a Bíblia é vista por nós, como por qualquer pessoa, como um livro, ainda que seja digno de respeito, de admiração, de veneração, porque é um livro que faz parte da história da humanidade, mas como tantos outros livros, como o Alcorão, como qualquer outro livro sagrado para qualquer outra religião, qualquer grande escritor, um livro de William Shakespeare ou de qualquer outro escritor famoso da história da humanidade, um pensador grego, Sócrates, Aristóteles, etc., um pensador romano, Cícero e tantos outros, isso sem a graça de Deus, isso sem encarar a palavra de Deus como palavra divina, como palavra inspirada, como alimento para a nossa alma, como fundamento primeiro, fundante da nossa fé, com a tradição e o magistério, etc., etc. Ou seja, eu tenho que ter essa consciência mínima. Mínima, eu digo, porque não se exige com uma intensidade para todas as pessoas, em todas as épocas. O eunuco da rainha de Candace lia no capítulo 8 dos Atos dos Apóstolos o texto de Isaías 53, mas não entendia. Por quê? Como eu posso entender se não tem quem me explique? Lembra desse texto? Sim. Pois bem, mas um conhecimento mínimo é palavra sagrada. O texto não é claro, mas eu estou diante dele. Não tenho aqui um exegeta, não tenho um padre, não tenho um Frei Gilson para me explicar, não tenho um Dom José para me explicar, etc. Mas, Senhor, eu estou diante desse manancial. Dá-me o teu Espírito para que eu não incorra numa alternativa, numa interpretação que venha mais para frente a se revelar idônea. Não me desassista, Senhor. Ajuda-me a sondar, a perscrutar, a ter o discernimento, se o inimigo propuser uma interpretação errônea, que mais para frente eu seja advertido, eu seja exortado a renunciá-la, a rejeitá-la. Eu não quero ter a pretensão de absolutizar essa interpretação como única, até porque tua palavra não admite, por mais claro que seja o texto, uma única interpretação. Por isso eu te peço, orar a Deus, pedindo, com suas palavras mesmo, com palavras simples suas, Senhor, diante da tua palavra, mostra-me o que tu queres, ilumina-me, conforta-me, aponta-me o caminho, denuncia o pecado que eu estou eventualmente para cometer, alerta-me diante daquele mau conselho, das situações difíceis em que eu me encontro, porque eu quero que essa tua palavra seja luz para os meus passos, um facho que alumia o meu caminho, como diz o Salmo 118, versículo 105. É diante dessa riqueza que eu quero me fortalecer, eu não quero me equivocar com ela, eu não quero incorrer naquele erro que vós censurastes com os escribas e fariseus, vós anulais a palavra de Deus, impondo uma tradição que é vossa, Marcos capítulo 7, vamos ver daqui a pouco isso. Então, eu tenho aqui uma das mais belas orações de Santo Agostinho, o grande doutor da igreja. No seu livro Confissões, repare que eu me comovo com essa oração, vai aparecer aí na sua tela. Eu sugeriria que essa oração se transformasse, se não com todas as letras, você não precisa decorar não, mas tire o suprassumo, a síntese do que Santo Agostinho vai dizer. Ele, o grande doutor da igreja, conhecia a Bíblia de cabo a rabo, mas diante da possibilidade de interpretar, e ele foi um grande intérprete da Escritura, ele teve essa humildade que eu gostaria que você tivesse diante da Bíblia. Senhor, que és Deus, e não carne e sangue, se o homem nem tudo pôde ver completamente,
Poderia acaso teu bom espírito, que me conduzirá à terra da retidão, desconhecer algo do que irias revelar naquelas palavras aos futuros leitores? E isso, embora aquele pelo qual foram pronunciadas não as entendesse, a não ser num só dos muitos sentidos verdadeiros. Se assim é, o sentido por ele escolhido é o mais nobre. Revela a nós, Senhor, esse significado, ou qualquer outro que seja verdadeiro, que mais te agrade. Assim, mostrando-nos o mesmo significado revelado ao teu servo, ou qualquer outro, nas mesmas palavras, tal significado nos alimente o espírito e o preserve do erro. Eis, Senhor meu Deus, quanta coisa escrevi, quanta coisa sobre tão poucas palavras. Nesse ritmo, como terei forças e tempo para examinar todos os teus livros? Permite-me tornar mais breves minhas confissões e faze-me escolher um sentido que me inspires e que seja verdadeiro, seguro e bom entre tantos outros que poderiam igualmente apresentar-se ao meu espírito. E assim, nesta fiel confissão, se eu vier a exprimir o mesmo sentido que o teu servo entendeu manifestar, que eu o faça de modo justo e exato. É para isso que me esforçarei. Se não o conseguir, possa ao menos expor o que a tua verdade desejou comunicar-me através das palavras dele, como ela mesma quis revelar a ele. Repare que humildade. Quem escreveu esse livro? Não sabemos quem foi o autor, mas ele escreveu a palavra de Deus. Ó Senhor, minha inteligência não é capaz de compreender o que ele quis dizer com essa palavra que aqui agora me está tão obscura. Ajuda-me, Senhor, a propor na minha mente uma interpretação. Eu só te peço que essa interpretação, que vai ser com o auxílio da tua graça, mas por que vai ser com o auxílio da tua graça, não vai ser uma interpretação errada. O que eu não quero é errar. O que eu não quero é tirar conclusões, ilações, heréticas, gratuitas, doidas, malucas, porque eu sou fiel a ti. Porque eu não tenho esse direito. Mas aqui eu estou, não desassistido nem desarmado, mas com o auxílio do teu Espírito. Mostra-me o que essa frase quer dizer. Maravilhoso, né? Meus queridos, aqui tem uma palavra também de consolo. Enquanto o Dom José falava do grande Agostinho, né? O grande Agostinho, um homem inteligente desse, um homem como o Dom José falou, conhecia a Bíblia de cabo a rabo. E ele tinha coisas que ele não compreendia. Então, isso é um consolo para nós que muitas vezes lemos a Bíblia, ou seja, não tem ser humano que compreende tudo da Sagrada Escritura completamente. Não tem aquele que consegue abarcar tudo completamente. Então aqui há um reconhecimento de fraqueza, há um reconhecimento de que eu sou ser humano, mas na minha pequenez o Senhor me inspira, o Senhor me ensina. Então aqui está um grande exemplo de Agostinho, que antes de ler as Sagradas Escrituras, é preciso invocar o Espírito Santo. É preciso invocar o seu auxílio, é preciso buscar sua ajuda. Dom José começou nos respondendo que sem mim nada podeis fazer, então isso é importante. Então aprendemos isso, que sejamos humildes ao lidar com uma palavra que é muito maior do que nós. Vamos nos preparando para o próximo bloco, um rápido intervalo e nós já retornamos. Que alegria estar com você neste programa Força de Deus. O programa hoje está bom demais, alegria imensa ter você aqui com a gente, estudando a Palavra de Deus, meditando a Palavra de Deus e tentando compreender páginas difíceis. E no bloco anterior a gente viu que só é possível com a ajuda do Espírito Santo. Por mais inteligente que alguém seja, por mais dotado que alguém seja, ele precisa do auxílio do Espírito Santo. Muita gente, eu tenho visto nos comentários, Dom José Falcão é muito inteligente, é um homem muito sábio, e aí você pode ter certeza que ali tem uma sabedoria, um auxílio do Espírito Santo. Não é isso, Dom José Falcão?
O Espírito Santo lhe ajuda. A 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, vamos ver se eu estou broco ou não. O apóstolo Paulo diz, o que tu tens que não tenhas recebido. É um soco no estômago daquele que, tendo recebido um dom de Deus, se gloria ou vangloria. É melhor vangloriar, se existe uma glória que é boa. Quem se gloria, glorie-se no Senhor. Mas a vanglória não coloca o Senhor como centro de tudo. Qualquer elogio que se tributa a uma criatura, é preciso citar esse texto. 1 Coríntios 4, 7. O que há de superior em ti? Que é que possuis que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se o não tivesses recebido? Pronto. Então, qualquer coisa que Deus concede a uma criatura, ele recebeu de Deus. Não é dele. Na vida de Dom José Francisco, só uma coisa de Dom José Francisco, o pecado de Dom José Francisco. O resto é de Deus. Por isso, ninguém pode se gloriar, muito menos Dom José Francisco. Eu estava na Itália há pouco tempo, Dom José, e meditando sobre Padre Pio, de Pietrelcina. Foi a São Giovanni? Fui a São Giovanni, e eu, lendo os livros dele, ele achou uma pessoa que se vangloriava dos dons que tinha. Sim. Aí Padre Pio, muito bem-humorado, disse para a pessoa, se você se orgulha disso, você rouba o que é de Deus. Tá certo. Portanto, mereces a prisão. Tá certo. Ou então, você ficou louco. Porque se você acha que isso é teu, você endoidou, você está louco. Mereces um manicômio. Manicômio. Aí o Padre Pio termina, qual você prefere, a prisão ou o manicômio? Bem-humorado, bem-humorado. Lembro-se de outra que, verdadeira essa também, que uma mulher, uma senhora idosa procurou o Padre Pio e disse, ele tinha um ótimo humor, Santo Padre, estou muito preocupada, meu marido não acredita no inferno, o que é que eu faço, o que é que eu digo para ele? Aí ele olhou assim para ela com um olhar cândido e disse, não acredita no inferno? Quando morrer acreditará. Quando morrer acreditará. Não acredita agora não? Fácil assim. Vai acreditar na marra, pronto. É o bom humor dos santos. E São Padre Pio tinha esse bom humor, essas respostas, essas tiradas que são próprias dos santos. Sim, é verdade. Dom José, está sendo maravilhoso em vermos que a Bíblia tem diversos significados. Mas uma tentação, que é muito antiga, para um leitor que lê um texto que não lhe parece muito claro, é atribuir ele mesmo um significado que nem sempre é aquele que o autor quis dizer. Então a gente tem essa dificuldade. Nem sempre é o que o autor quis dizer. Esse risco também existe ao se ler a Bíblia? Para todo mundo. E para que o risco seja menor possível, lembrar sempre daqueles critérios para interpretar a Escritura. A interpretação da Escritura não é a Escritura, é uma interpretação da Escritura. E a interpretação da Escritura não pode ferir a Escritura. A interpretação da Escritura tem que respeitar, primeiro, a Escritura, depois, o contexto da unidade de toda a Escritura. A interpretação daquele versículo não pode ferir nem o versículo, nem o capítulo, nem o livro, nem toda a Escritura, que é a primeira fonte da fé. Não pode ferir também a fé da Igreja, que está também nas outras fontes da fé, a tradição e o magistério. Assim você diminui o risco. Apesar disso, se o texto não é suficientemente claro e considerando a possibilidade de uma interpretação ser verdadeira, como tantas outras serem verdadeiras para aquele texto cujo sentido não é claro, se você optou por aquela interpretação e enquanto você não tem a certeza de que ela é errada, presuma certa. Presuma certa. Mas não caia na arrogância de dizer que ela jamais será reputada errada. Porque mais para frente, ela pode se revelar uma interpretação equivocada. Portanto, tenha a humildade
Se você julga que aquilo foi obra do Espírito Santo que levou você a ter essa interpretação, enquanto não se prova o contrário e admita a possibilidade de ser dócil ao argumento que pode vir de uma outra pessoa ou da própria autoridade da igreja, e essa interpretação que eu pensava que era correta. Seria, o que o senhor está falando, por exemplo, me fez recordar os santos da minha ordem. Um João da Cruz e até uma Santa Teresa, ao começar a escrever, e São João da Cruz cita a Bíblia inteira nas obras completas dele, cita muito a Bíblia, ele começa dizendo assim: tudo que eu estou escrevendo eu submeto à autoridade da igreja. Lindo, lindo. Porque se alguma coisa não estiver de acordo, cai por terra. Lindo. Os santos tinham essa humildade. Santo Agostinho, não sei se eu já falei para vocês aqui, ele tem uma obra muito bonita, está até publicada em português na coleção da Paulus, aquela verde, patrística, chamado Retratações. O livro das Retratações de Santo Agostinho foi um livro que ele escreveu no final da vida. Como o próprio título diz, mas o livro não é somente sobre retratação, isto é, naquela obra que eu escrevi há 20, 30 anos atrás. Então ele se retratou. Ele se retrata em algumas vezes. Às vezes não é propriamente retratação, mas ele explica o significado que naquela hora não estava muito claro e assim por diante. Isso é prova de muita humildade. Eu errei, não é? Eu não fui bem claro, eu não diria aquilo hoje e assim por diante, não é? Vários papas também se retrataram, não é? Explicando que aquele sentido não estava muito claro e ele foi mais claro, foi mais explícito e até se retratou e tal. Isso é prova da humildade, da ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa que, chamada a interpretar, chamada a dar um significado, porque ela própria está ávida, está se alimentando, está no manancial, está na fonte, mas ali está diante de um drama. Esse texto muito me significa. Não encontrei a explicação dessa afirmação nesse versículo, no livro, etc. Peço o auxílio de Deus. Bom, Deus, ele pensa que Deus o iluminou. E, de fato, em muitos casos, Deus ilumina, ele tira uma ilação, uma conclusão, uma interpretação daquele texto. Mas, tudo bem, Deus seja louvado, porque você acredita que interpretou bem esse texto. Guarde com você essa interpretação, mas não caia na arrogância de dizer que todo mundo tem que interpretar como você está interpretando e que essa interpretação é irreformável, porque mais para frente ela pode se revelar falsa. Por favor, Santo Agostinho, De Genesi ad Litteram, livro 1, capítulo 18, parágrafo 37. Traduzindo a obra, o livro do Gênesis, literalmente. Veja que conselho lindo, Frei Gilson. Se, ao lermos, encontrarmos alguns escritos, e dentre eles os divinos, que tratam de coisas obscuras e ocultas aos nossos sentidos, e salvaguardando a nossa fé, da qual nos alimentamos, podemos descobrir vários significados. Não nos apeguemos a nenhum deles com precipitada firmeza para não cairmos em erro. Pois talvez mais tarde, quando a verdade for examinada com mais diligência, essa sentença cairá por completo. Não lutamos pela sentença da Escritura Divina, mas pela nossa própria, querendo que a nossa seja a da Escritura Divina, quando antes deveríamos querer que a da Escritura seja a nossa. Ou seja, não seja arrogante. Parabéns pela inteligência que levou você a apresentar uma proposta de interpretação para esse texto que não é muito claro. Mas, por favor, a carruagem anda. O Espírito age, assim como ele deu a unção para você e você chegou a uma conclusão, ele vai dar para muitas outras pessoas mais para frente. E mais para frente, alguém pode contestar a sua interpretação atual. E aí, você vai cair do cavalo. Apegue-se, mas não com tanta firmeza. É a minha intuição agora. Mas, de fato, São João da Cruz submete esse pensamento ao juízo da Igreja.
Ou seja, né, o importante, o que nós estamos aprendendo aqui, diante da Sagrada Escritura, é a humildade. Eu tenho uma pergunta para fazer para Dom José, mas vou esperar o próximo bloco, o último bloco, porque entra nisso que nós estamos conversando. Mas olha que interessante, humildade. O que está ficando em nosso coração é isso, humildade. Blocos anteriores, Dom José nos ensinava, peça a Deus a graça do Espírito Santo, peça a Deus a graça de não incorrer em erros, né? E Dom José terminou agora dizendo mais uma vez dos santos que submetiam. Então olha a beleza, submeter a igreja, submeter a autoridade da igreja. Aí nós voltamos àqueles primeiros programas que eu só posso ler a Sagrada Escritura com a igreja. E eu lembro também Dom José Falcão falando que o juízo final é da igreja. Portanto, ela é a guarda, ela é aquela que nos mantém na verdade. Meus queridos, o programa de hoje está bom demais. Vamos ter agora um breve intervalo e nós já retornamos, tá bom? Não sai daí não, daqui a pouco a gente volta. Estamos no nosso último bloco do programa Força de Deus, que está uma benção. Estamos aprendendo tantas coisas. Hoje nós estamos vendo que a pessoa pode, se ela não tomar cuidado, ela pode errar na interpretação da Sagrada Escritura. E vimos que Santo Agostinho, um homem tão inteligente, com muita humildade, pedia a Deus a graça de não errar. Vimos que os santos colocavam os seus escritos ao critério da igreja, confiavam seus escritos à autoridade da igreja. A minha pergunta para Dom José é a seguinte, me parece que pode acontecer de uma mesma pessoa, se ela não toma cuidado, às vezes ela pode acertar na interpretação e a mesma pessoa pode errar nessa interpretação. E eu cito para o senhor, da onde eu estou tirando minha pergunta, por exemplo, Pedro, quando Simão, eu estou em Mateus 16, na verdade antes, né? Mateus 16, 15. Disse-lhes Jesus, e vós quem dizeis que eu sou? Aí Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. Me veio assim, né, Dom José? Parece que ele recebeu uma revelação do alto, ele foi ungido pelo Espírito Santo e Jesus elogia. Só que logo depois, no versículo 22, Pedro então começou a interpelá-lo e protestar nestes termos, que Deus não permita isso, Senhor, isso não te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe, afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo, teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Então a minha pergunta seria essa, né, Dom José? Diante deste texto, uma mesma pessoa, se não tomar cuidado, ela pode interpretar corretamente a Bíblia e logo depois ela pode errar nessa interpretação. Sim, é verdade, é um risco do qual ninguém está imune. No caso do apóstolo Pedro, nós temos dois níveis. O nível da revelação, portanto, da confissão, e o nível do aconselhamento. Ao revelar, São Pedro está respondendo. Portanto, quem se antecipou a quem? Jesus se antecipou a Pedro, porque foi Jesus quem fez a pergunta. E para vós. Ele não disse para você, Pedro, disse para vós. É verdade que Pedro se antecipou. Então, o que temos aqui, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, é uma resposta a alguém que é superior. E é uma resposta revelada. É uma resposta inspirada. É uma resposta impecável. É a primeira criatura no Novo Testamento
que professa a essência da fé da igreja. Em Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Nem Nossa Senhora teve esse privilégio, se bem que ela foi elogiada por Santa Isabel como bem-aventurada és tu que creste. Porque é onde se cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Então, Maria Santíssima é a primeira crente, mas não é a primeira testemunha da fé da igreja no seu núcleo. Isso foi privilégio do apóstolo Pedro. Não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso. É verdade que também não foi a carne nem o sangue que revelou a Santa Isabel que Nossa Senhora era uma crente, mas que foi obra do Espírito Santo. Ela ter elogiado Nossa Senhora como mãe do meu Senhor, que de onde me vem esta honra, que a mãe do meu Senhor venha até mim. Isso foi obra do Espírito Santo. E também, bem-aventurada és tu que creste. Mas Nossa Senhora não testemunhou em Ain Karim, no seu Magnífica, na visita que ela fez a Santa Isabel, que Jesus era o Filho de Deus vivo. Não. Neste sentido, a fé de Pedro, ela é mais explícita, mais contundente, é o núcleo da fé em Jesus. Maria é crente, sem dúvida alguma, mas quem pela primeira vez disse que Jesus é o Filho de Deus vivo, o que levou Jesus a elogiá-lo, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Nesse sentido, ele é o primeiro, e por causa disso, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui estamos no nível da confissão. O outro nível é o nível do aconselhamento. São Pedro caiu na besteira de achar que podia dar um conselho para Jesus. Aqui não estamos no âmbito da fé. Aqui estamos no âmbito da presunção de se colocar na frente de Jesus. Por isso, Jesus não vai dizer para ele o que ele disse para Satanás. Na terceira tentação, no capítulo 4 do Evangelho segundo Mateus, Jesus disse para o diabo, na língua latina, em latim, na Vulgata, é dito: vade, Satanás. Isto é, afasta-te, Satanás. Para São Pedro, Jesus, que vai chamá-lo de Satanás, vai dizer outra coisa. Não é parecida, mas uma coisa que muito chama a atenção. Dê uma olhada, por favor. Jesus diz no versículo 23, e essa tradução da Bíblia Ave Maria não está exata, porque na língua latina é vade retro, Satanás. Ou seja, para trás. Jesus não disse para Pedro o mesmo que ele disse para o diabo. Para o diabo, afasta-te. Para São Pedro, para trás. Ou seja, você está sendo instrumento de Satanás. Não sou eu que tenho que ficar atrás de você. É você que tem que ficar atrás de mim. Eu não posso seguir você. Eu não vim aqui para seguir você, eu não sigo a ninguém. É você que tem que me seguir. Portanto, para trás de mim. Esse conselho seu, eu não posso aceitar de forma alguma. Daí a importância de você ter o texto original, o grego, depois a Vulgata, para você entender. Essa tradução da Bíblia Ave Maria, com o devido respeito, no original, ela deveria ser para trás, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Pedro é chamado de Satanás porque o conselho dele não é o conselho segundo o Pai. Não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas agora foi a carne e o sangue que falou. Portanto, para trás. Ele não disse afasta-te, porque se dissesse afasta-te, São Pedro não poderia mais, simplesmente afasta-te, São Pedro não poderia ser mais apóstolo de Jesus. Então Jesus não disse no original, grego, e também o mesmo está na língua latina, na Vulgata, vade retro. Quando você compara o que Jesus disse para o diabo, no capítulo 4, depois da terceira tentação, afasta-te. Jesus não manda dizer ao diabo, para trás de mim. Não, ele diz para Pedro, vade retro. Sim. Satanás. E de forma muito bonita é
a oração de São Bento, eu acredito, tenho certeza que grande conhecedor da Escritura, São Bento pensou nisso. Se é verdade que a oração de São Bento não é a cruz de São Bento, a cruz de Cristo seja a minha luz, não seja o demônio, o meu guia, vá de Satanás. Não, vá de retro, Satanás. Não, a tradução exata da oração de São Bento não é retira-te, é vá de retro. Vá de retro. Se é vá de retro, é para trás. Então São Bento provavelmente pensou na ação do demônio por meio de alguém ou por meio das pessoas, sem excluir que o diabo é o autor de tantas tentações. É o autor da tentação, da grande tentação. Mas também o diabo se utiliza de pessoas, como o diabo se utilizou de São Pedro para ser chamado de Satanás. Mas Jesus não disse para São Pedro, chamou de Satanás, mas disse vá de retro. E na oração de São Bento, nós temos vá de retro Satana. Em latim, não é? Em latim, bebe tu mesmo os teus próprios venenos, etc, tal. É vão aquilo que tu me propões. É vão aquilo que me ofereces, bebe tu mesmo. Tu mesmo o teu próprio veneno. Perfeito. Então, lembra-me muito a oração de São Bento. Certamente São Bento pensou nas palavras de Jesus dirigidas a Pedro, no original, para trás. Isto é, você está querendo que eu siga você? É exatamente o contrário, Satanás. Para trás de mim. Eu chamo você de Satanás, mas eu amo você. Eu quero que você continue a ser meu discípulo. Então, para trás de mim. Discípulo é atrás do mestre, não é na frente dele dando conselho. Gente, maravilhoso, né? Maravilhoso. Olha, cada pergunta vem um monte de sabedoria, de conhecimento. Maravilhoso. Então, José, como nós estamos na inspiração, eu vou já dar para o senhor se despedir, dar a bênção para nós. Então, ler o texto sagrado, receber uma inspiração de Deus, é isso que aconteceu com Pedro? Foi o Pai que está nos céus que te revelou. Então acontece uma revelação dada pelo alto. Seria isso. É verdade. E quem recebe essa inspiração, lembre-se, 1 Coríntios 4:7, o que tens que não tenhas recebido. É um dom de Deus, que pela sua presunção você pode perder em menos de 1 minuto. Tal foi o caso de São Pedro, que uma hora está inspirado e uma hora falou pela boca de Satanás. Ou o contrário. Então, que sejamos humildes, que nos abramos a essa revelação. Deus quer se revelar a nós. Então, sim, meu querido, você pode abrir sua Bíblia na sua simplicidade e Deus pode se revelar a você. Não tenho todo esse conhecimento que eu vejo de vocês. Deus pode se revelar a você. É ao simples que Ele gosta de se revelar. Eu quero pedir a bênção, vamos pedir a bênção de Deus. Dom José vai dar a bênção para nós e a gente se despede até o próximo programa, se Deus quiser. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.